Olá pessoal, tudo bem? Eu venho por meio desse vídeo fazer um tutorial para a gente explicando basicamente as ferramentas Splint, L-Trace, Strace e QuickProf. Dá até para assustar com esses nomes, né? Só que são ferramentas poderosíssimas que são indispensáveis para desenvolvedor Linux ou também de qualquer outra plataforma e qualquer outro sistema operacional. Eu fiz um tutorialzinho aqui pra gente no Word, lembrando que alguns códigos têm que ser compilados no SO Linux, no compilador Guino do Linux, correto? Porque aqui eu estou no sistema Windows, então não dá para mim testar ele aqui, mas eu já testei ele no compilador do Linux e agora vou só demonstrar o tutorial aqui para vocês, correto? Então eu vou começar falando sobre a primeira ferramenta, a Strace. O que é essa ferramenta? Ela monitora as chamadas do sistema, o system calls, e os sinais recebidos pela aplicação. A maneira mais comum de executar ela é passando a aplicação a ser monitorada como parâmetro. Essa é a principal função básica dela. Então, aqui eu estou demonstrando um códigozinho para vocês que nunca viram, quem não teve a oportunidade de ver como que é uma implementação usando Strace. É um código pequeno, ele é muito maior, ele tem 262 chamadas, só que aqui o que eu fiz? Eu só coloquei as 10 primeiras linhas e as 10 últimas linhas do código, por questão de espaço e tempo também. Só por esse código aqui a gente já dá para perceber que na linha 16 ele já me aponta o erro que eu preciso. A chamada da função connect está retornando o erro -1 ao se conectar na minha máquina do meu IP, ou seja, numa porta que eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4. O que o programa já me retorna aqui? Não existe nenhum servidor na minha máquina executando essa porta. Ou seja, um exemplo simples desse básico já dá para mostrar a noção do poder que é essa ferramenta. Qual que é a grande vantagem dela? É que não precisamos do código-fonte da aplicação nem de símbolos no arquivo binário. Tudo isso que ela tem funciona pelo kernel, que tem uma chamada com o nome de ptrace, que possibilita que um processo possa controlar outro processo, manipulando seus descritores de arquivo, memória e registrador. Isso é o que o Strace faz. O que o Strace faz? Controla um processo controlando o outro, manipulando seus arquivos, memória e registrador. Claro que existem muitas outras aplicações para Strace, só que ela não é tão utilizada assim, ela é menos utilizada. Tem que usar mais a imaginação para poder criar esse tipo de ferramenta. Aqui eu deixei uma demonstraçãozinha de quem já instalou alguma aplicação e não sabia onde ela buscava o arquivo de configuração. Aqui, ó, seus problemas estão resolvidos por essa linha aqui de comando. O que acontece, né, pessoal? Esquece mesmo. Se esquecer, é só usar essa linha que o Strace vai buscar e detalhar para você. Além disso, no Strace aqui eu fiz uma demonstraçãozinha de uma análise de performance. O que dá para a gente perceber? Que ele não serve apenas para debug. É uma ferramenta perfeita para entender o funcionamento de uma aplicação até fazer a engenharia reversa dela, quando que você tem apenas o binário. Ou seja, a gente pode perceber por essa tabela dele informações valiosíssimas na saída do comando, como os contadores da chamada do sistema e o tempo de processamento são extremamente úteis quando queremos saber onde está a ponto-chave da aplicação na execução. Certo? Ponto-chave da aplicação. Então, o Strace é basicamente isso, pessoal. Além de debugar o sistema, ele tem milhares de funcionalidades, como monitorar as chamadas, que é a principal delas, e fazer até a engenharia reversa do processo. Aqui eu vou falar um pouquinho do outro da ferramenta agora, o L-Trace. O que o L-Trace faz? Tem praticamente as mesmas funções do Strace, só que o L-Trace
Em vez de monitorar a chamada do sistema, ele monitora funções das bibliotecas, carregando elas dinamicamente. Essa é a diferença. Então, o strace monitora as chamadas do sistema, correto? E ltrace monitora as chamadas das funções das bibliotecas, carregando elas dinamicamente. Aqui tem também uma implementaçãozinha ltrace, para quem não teve a oportunidade ainda de ver. Pode reparar que da mesma forma, igual na primeira que eu mostrei, a gente pode identificar o erro do connect na linha 12, me devolve o mesmo erro. Ou seja, o único detalhe aqui é que essa ferramenta monitora apenas a chamada das funções linkadas dinamicamente. Ou seja, funções linkadas dinamicamente. E por isso, você não vai conseguir usar ela se a aplicação for linkada estaticamente com as bibliotecas do sistema. Então isso é muito importante lembrar. Não vai conseguir usar ela numa biblioteca linkada estaticamente, certo? Apenas dinamicamente. A utilização dessas duas ferramentas é no sistema Linux embarcado. A única diferença é que vai precisar usar o cross compiler, o strace e o ltrace, para executar na sua arquitetura alvo. Essa é a única diferença. Sem dúvida, pessoal, o uso desse tipo de ferramenta é essencial para o desenvolvedor Linux. Seja para debugar o problema em uma determinada região da aplicação, como monitorar sua performance ou aprender seu funcionamento. Sem dúvida, investir um tempo para conhecer mais profundamente é um ganho de mercado gigante por essas duas ferramentas. Certo, galera? Agora a gente vai falar um pouquinho da outra ferramenta, o GUIProf. Muitas vezes a gente, programador, faz um programa, o programa pode estar perfeito, só que está consumindo CPU, deixando lento, o cliente fica insatisfeito, você perde seu valor, é desvalorizado financeiramente e às vezes o pessoal não dá tanto valor nisso, que é só a performance do programa rodando perfeito, sem olhar se ela está consumindo CPU ou não. Para isso a gente tem o GProf, que é para saber qual parte do nosso código consome mais tempo da CPU. O que ele faz com isso? Tenta otimizá-lo e torná-lo o programa mais rápido. Para isso podemos usar o GProf, que é um utilitário para análise de dados de execução. Temos 3 passos para compilar o código, que é a opção "-pg". Eu anotei todos aqui, viu, pessoal? Porque eu sei, às vezes falando é meio difícil de entender, confunde essas linhas de código. Então estão todos anotados aqui depois no tutorial. Quem quiser seguir melhor para entender, aqui o comando gcc "-pg código fonte .c espaço "-o" programa. Desse jeito você compila o programa. Depois você vai executar o seu código normalmente, vai gerar um arquivo chamado gmon.out no diretório da execução do programa. Se seu programa faz alguma mudança de diretório, o gmon.out será gerado no último diretório, certo? Isso é muito importante ressaltar, que é o gmon.out. Finalmente, a gente executa o comando, que é GUIProf executável maior relatório.out. Relatório aqui é o nome que eu criei, aleatório. E esse comando meu para o relatório vai gerar várias estatísticas com funções do meu programa. Tempo, segundo, system calls, nome, para mim poder analisar melhor os resultados. Aqui eu deixei alguma interpretação de resultados com algumas figuras, certo? São exemplos de tabelas, cujo nome são callgraph, que elas são para exibir a quantidade de tempo gasto em cada método e suas subrotinas da forma de um gráfico direcionado. Tem mais um gráficozinho aqui, se eu não me engano, aqui embaixo. E esses comandos aqui, pessoal, são todos, eu deixei todos anotados aqui caso tenha alguma dúvida, o que cada um significa.
self, percent time, index, Kelly, name. Então, qualquer dúvida é só recorrer ao tutorial aqui que está todo detalhado no nosso glossário, vamos dizer. Mais uma figura, representar um método analisado, certo? Ele dá todas as informações para a gente, que eu citei no campo. O self, olha lá, que ele cita para a gente o self, o tempo gasto pelo método. O children representa o tempo gasto pelos filhos do método. Khalid indica o número de vezes que o método foi chamado. Debuga todo o sistema, correto? Então é importantíssimo o GUI-Prof para a gente ter uma performance ideal do programa, para não consumir CPU e ter um desenvolvimento legal dele. Certo, gente? Agora eu vou falar da nossa última ferramenta, o Splint, que ela é pouca conhecida, inclusive na internet é difícil achar pesquisa dela, então o tutorial aqui é fundamental para a gente ter um conhecimento, que é uma ferramenta poderosa e que é muito usada na parte de programação para debugar código em C. O que é o Splint? Uma ferramenta que verifica programas em C para vulnerabilidades de segurança e erros de programação. O Splint faz muitas verificações, pessoal, tradicionais, incluindo declarações não utilizadas, tipo de inconsistência, uso antes da definição, código inacessível, valores de retorno ignorado, caminhos de execução sem retorno, loops infinitos, vários tipos de verificações. Temos verificações mais potentes, que são possíveis graças a informações adicionais, que são dadas em anotações do código-fonte. Além das verificações especificamente habilitadas, muitas das verificações lint tradicionais são melhoradas através da exploração dessa informação adicional, certo? Um dos problemas que pode ser detectado pelo Splint, pessoal, é o descasamentos tipo, com maior pressão e flexibilidade do que previsto por compiladores, violações de esconder informações, erros de gerenciamento de memória, incluindo referências pendentes e vazamentos de memória, modificações e uso de variáveis globais que são inconsistentes com interfaces específicas, vulnerabilidade de estouro de buffer, importantíssimo essa verificação, implementações macro perigosas ou invocações, violações de convenções de nomenclatura personalizadas e usar armazenamento possivelmente indefinido ou retornando de armazenamento que não há devidamente definido, certo? Esses são os problemas que o Splint detecta de cara, inicialmente, vamos dizer. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uns exemplozinhos, tipo esse aqui, o código de pilha, é o stake.c, e o Splint que vai passar por ele. Ou seja, o Splint vai debugar todo o código, linha 12, 10, 9, passar toda a anotação do código aqui e explicar passo por passo, até achar onde está o erro ou a vulnerabilidade. Esse de pilha, o que a gente percebe que ele detecta? Erros envolvendo referências de pilha exportados de uma função através de valores de retorno ou atribuições de referências alcançáveis a partir de variáveis globais ao parâmetro. Nenhuma das anotações são necessárias para detectar erros de referência, lembrando, viu? No código de pilha. Uma vez que resulta uma declaração, seu armazenamento é alocado na pilha da função, certo? Esse código aqui, então a gente percebe que o Splint faz isso, debuga ele para a gente e detecta os erros da referência da pilha, das variáveis globais e parâmetro dele. Aqui tem mais um códigozinho, que são as falhas do programa quando o ponteiro é nulo, quando a referência do ponteiro é nula. O que ele tem que fazer? Se o ponteiro é declarado sem nula anotação, não pode ser nulo. Concorda comigo? Se a verificação nulo é ligada, então o Splint
irá relatar um erro quando o ponteiro possivelmente nulo é passado como um parâmetro, porque não tem nexo, o ponteiro não pode ser nulo. Retornou o resultado ou atribuído uma referência externa sem nula qualificador. Então, o que ele está fazendo aqui para a gente, o splint? O código está aqui à nossa esquerda, à direita, correndo o splint, ele debuga a primeira aplicação para a gente, linha por linha, e mostra, relata o erro, que o ponteiro é nulo, não pode ser nulo a referência do ponteiro, correto? Por isso que a gente, quando vai fazer o programinha, declara o ponteiro não podendo ser igual a nulo. Deve verificar que não é nulo, certo? E tem mais um gráficozinho aqui do tipo booleano, também para dar mais uma noção para vocês. O que o splint vai fazer? Ele vai verificar se a expressão de teste é um caso em um operando e ou. É isso que ele vai verificar. Se a expressão booleana é e ou. Se o tipo de uma expressão de teste não é booleana, o splint irá produzir um aviso, dependendo do tipo da expressão de teste e configuração. Se a expressão do teste é do tipo ponteiro, o aviso é inibido. Se ele é do tipo int, as advertências é inibida. Para todos os tipos, o splint avisa, menos o tipo pred, bool, outros, é definido. Então, basicamente, o que o splint faz? Debuga o nosso código e mostra os erros de programação. Lembrando que o splint é para código C, viu, pessoal? Ele debuga o código C, como eu estou demonstrando aqui nessas figurinhas que eu estou passando por aqui. Certo, pessoal? Então, o que a gente chega na conclusão? Que essas ferramentas é essencial para o desenvolvimento da linguagem de programação, pois elas vão, uma com a outra, vão ajudando o programador a ver todos os seus erros, as vulnerabilidades, tudo o que está faltando, melhoria do aperfeiçoamento do sistema, consumo de CPU, tudo o que falta para deixar um sistema quase que perfeito. Sem elas, pode-se dizer que não é quase que impossível programar. Então, nosso tutorial, pessoal, fica por aqui. Lembrando que, se tiver uma oportunidade, aprofunde-se nessas ferramentas, vai ajudar sem dúvida o programador. Mesmo quem não é da área de informática, também, por curiosidade, pode conhecer. São ferramentas, sem dúvida, espetaculares, que ajudam muito a vida dos programas, ao desenvolvimento dos programas. Correto, pessoal? Essa é a nossa equipe do grupo. E muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.